também quero fazer referência à agenda que aconteceu no último sábado, onde, na condição de presidente da Frente Parlamentar, acompanhado do comissário Abreu, a colega Vanessa, enfim, fizemos uma entrega de alguns requerimentos ao governador do Estado, no sentido de nós melhorarmos as nossas condições da segurança pública. Requerimentos esses que já foram feitos para o governador Sartori e que agora nós levamos adiante com o governador Eduardo Leite. Por quê? Nós temos algumas situações que exigem maior atenção. Cito uma delas, e talvez a principal de todas, a questão do nosso presídio, cujo um plano de fuga foi interceptado, de rebelião, melhor dizendo, foi interceptado por uma ação da Polícia Civil. Então são questões emergenciais que precisam ser tratadas com o devido cuidado, e nós levamos isso ao governador. Também a questão da recriação da nossa delegacia da Polícia Rodoviária Federal, que não compete diretamente ao governo do Estado, mas que, sem dúvida, ele, no papel de governador, é um apoio de grande valia para que nós possamos ter a delegacia da PRF novamente aqui, além, obviamente, das questões de efetivo que são muito importantes. Mas eu quero utilizar essa fala, presidente, a respeito de algumas situações e investigações, o qual nós estamos sendo cobrados pela comunidade, e isso faz bem em acontecer, de algumas situações que nós não apenas levantamos aqui, como aqueles que devem dar explicações vieram desfilar em páfia nessa casa. Quero dizer, presidente, que na inviabilidade, na impossibilidade de nós criarmos uma CPI com mais de um tema, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça aqui da casa, nós estaremos encaminhando individualmente cada uma dessas questões, que são 11 pontos a serem investigados, estaremos encaminhando individualmente para cada uma das respectivas comissões, fazerem um estudo e uma leitura aprofundada de cada um desses casos, para que elas em 60 dias nos encaminhem, através das comissões, qual a procedência que tem dessas denúncias, que são as mais variadas. Vamos mandar para essas comissões, juntamente com o conteúdo probatório que temos, as fotografias que temos, os depoimentos que temos, para que as comissões façam um levantamento acerca dessas situações. E no prazo de 60 dias, as comissões devolvam, então, para a CCJ a respeito dessas questões que vão ser trabalhadas, e a partir daí a gente encaminha elas ou diretamente para o Tribunal de Contas do Estado, determinados casos competem até para a questão de Polícia Civil, ou aqueles que demonstrarem que há indícios suficientes para que nós, então, junto com os colegas, façamos uma, duas ou até 3 CPIs. É uma pena que, por uma questão legal, né, a gente não possa abarcar todas essas questões em uma única CPI, porque era essa a ideia que nós tínhamos, reunir todas essas denúncias para nós fazermos uma CPI bastante robusta para apurarmos tudo isso. Mas, diante dessa inviabilidade, a Comissão de Constituição e Justiça vai passar cada uma dessas denúncias, seguidas dos seus conjuntos probatórios, para que cada uma das comissões faça as suas respectivas investigações dentro do âmbito das próprias comissões. Então, quero informar a todos os colegas que nós estaremos fazendo isso. Acredito que, a partir de amanhã, as comissões já comecem a receber algumas desses problemas para fazer a sua análise, e a gente, obviamente, conta com a compreensão e com o devido respeito e atenção dos colegas a essas pautas que serão encaminhadas. Fazer a justificativa desse projeto que nós estamos apresentando, que é para possibilitar o parcelamento do ITBI. O ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, e são aquele valor especialmente que se paga quando vai se fazer a transição de um imóvel. Como a gente sabe, em Vacaria se praticam preços de imóveis que, por si só, já são bem altos. E quando uma pessoa vai fazer a parte burocrática para ter a propriedade desse bem, a questão do ITBI de uma forma cheia acaba se tornando muito onerosa para essas pessoas e também para aqueles que negociam a questão do ITBI, como as imobiliárias, os corretores de imóveis, entre outros. E essa questão que a gente apresenta aqui já foi apresentada no município de Carazinho, e é de lá que a gente tirou essa ideia. Foi aprovado no município de Carazinho, já está funcionando e funciona muito bem, porque ela facilita, desburocratiza. Agora vem de encontro, como os colegas falaram na reunião que nós tivemos há pouco, com essa proposta do Executivo de fazer parcerias com as operadoras de cartões de crédito para que os impostos municipais possam ser pagos de forma parcelada no cartão. Então, com essas duas políticas casadas, a gente vai conseguir ter
ao mesmo tempo em que facilita para o comprador e para quem está negociando um imóvel, por exemplo, facilita também para o município, porque de uma forma parcelada, havendo essa questão do cartão de crédito, mas também pode ser pelo boleto, enfim, acaba reduzindo também questões de sonegação. A gente não pode deixar de dar atenção para isso. Porque quando você facilita a forma de pagamento para essas pessoas, de modo que, por exemplo, um valor de R$10.000 possa ser parcelado em algumas vezes numa parcela menor, acaba se tornando bem mais fácil para essas pessoas adquirirem um imóvel e regularizar a questão de impostos sobre essa transferência. Então é nesse sentido da gente facilitar para a comunidade, ao mesmo tempo em que o Poder Executivo também possa recolher esse imposto de uma forma mais efetiva, que a gente está apresentando esse projeto. Projeto que parcela o imposto de transmissão de bens intervivos, que vem de encontro com o anseio que a gente tem falado bastante com as pessoas, com o pessoal de imobiliária, com os próprios consumidores. Então peço o apoio dos colegas a essa ideia. Caso alguém tenha alguma sugestão, alguma emenda a fazer, também sinta-se à vontade, mas gostaria muito de ter o apoio dos colegas para a gente disponibilizar essa ferramenta para a comunidade. A respeito desse projeto aqui, para a doação do terreno para o cartório, não consigo me posicionar a favor desse projeto, não vejo lógica na doação de um terreno numa área valorizadíssima como aquela, que foi bem dito pelo colega Marcos, é uma região da cidade que está crescendo, que todo mundo sabe que os imóveis lá são bastante caros, que naturalmente, nos próximos 10 ou 15 anos, ela vai ter uma expansão muito grande, e principalmente por ser um cartório. Eu sou o tipo de pessoa aqui, como falei na nossa reunião, que eu não me oponho e nem fico exigindo contrapartida de empresário quando quer vir se instalar no município, se vai gerar 10, 15, 20 empregos. Porque eu acho que a contrapartida do empreendimento é a geração de empregos. Porque emprego é aquilo que a gente mais carece na cidade hoje, ou dá ocupação para as pessoas, dá dignidade para elas. Agora, um cartório, primeiramente, que ofere lucros mensais muito altos. Segundo, que não vai gerar tanto emprego. Aqui a gente está vendo que a proposta é para mais 2 empregos. E terceiro, que uma daquelas áreas, que até foi dito na reunião, valia numa média de R$500.000 cada uma, presidente. Então, um valor bastante alto, que eu imagino que o cartório tenha condições, sim, de adquirir ela, ou que a gente possa, quem sabe, se for para fazer a doação, para algum outro tipo de empreendimento que gere mais desenvolvimento para a cidade, que gere mais empregos. Não vejo motivos para proceder essa doação para um cartório. Acredito que a gente tem que ser bastante criterioso com isso, porque realmente essa questão dos terrenos daqui a pouco vira um oba-oba e você acaba perdendo o critério. Mas especialmente nessa questão dessa doação para o ofício de registro civil aqui do município de Vacaria, desde já me posiciono contrário a esse projeto. Nas pessoais, vereador Osvaldo. Presidente, me é imperioso lembrar aos meus colegas vereadores, especialmente aqueles que são da base do governo, que esse projeto que está na administração elegeu-se com algumas propostas sem pé nem cabeça. Uma delas, vereadora Rita, era a entrega de medicamentos por motoboy. Igual PDX. Ligava, dava o endereço, meia horinha, pipi na frente de casa, chegou o remédio. Um negócio absurdo, sem pé nem cabeça. Eu não sei o que é pior, se é quem promete ou se é quem acredita. E não foi só essa, foram outras tantas que foram feitas para eleger o governo que está aí. Mas na hora do oba-oba, de botar o bloco na rua e vamos lá, aí as pessoas, Mauro, falam que elas sabem que podem fazer o que não podem fazer com a maior naturalidade. Aí foi retirado as farmácias dos postos dos bairros, de um governo onde se dizia o seguinte, e lembro muito bem dessa frase porque ela era uma frase de efeito: posso não conhecer nenhum país da Europa, mas conheço 54 bairros de Vacaria. Pois foi lá e tirou a farmácia dos 54 bairros de Vacaria. É maravilhoso, Marcos. Sabe? E agora está aí. Vamos botar a farmácia lá no postão, concentrado, porque ali nós vamos ter o controle sobre o que entra e o que sai de remédio, não vai faltar remédio nenhum. E eu, como todos que estão aqui, já recebemos no gabinete, no mínimo uma pessoa, no mínimo uma, que não tem condições de se deslocar, ou seja, pela distância, por dificuldade financeira, ou por dificuldades causadas pela própria doença, que carece do medicamento para ser tratada,
E não, se quer buscar teu remédio, tem que ir até lá no postão. Então, tudo aquilo que se prometeu na campanha não se executa. E retirar as farmácias, já foi proposto aqui pela colega Rita, a questão de uma farmácia móvel, onde, por uma resolução do Conselho Federal dos Farmacêuticos, e acredito que até em lei isso já esteja, precisa-se, por óbvio, ter o acompanhamento de um farmacêutico para fazer a distribuição dos remédios. Mas já que se é, e de fato acaba se tornando moroso ter um farmacêutico por cada unidade, então que se tenha a farmácia móvel se fazendo essa rotatividade com dias marcados para as pessoas poderem ir buscar os seus remédios. Que se tenha uma, duas, enfim, que se equalize esse problema. Agora nós vivemos numa cidade onde, e recebi hoje de tarde, por coincidência no gabinete, um senhor que precisa tomar 5 tipos de medicamento diferentes, que cuida de um irmão, ele com 74, cuida de um irmão com 79 anos de idade, que está acamado, e esses remédios não estão disponíveis. E se não tomar esses remédios, a saúde dele vai se agravando cada vez mais, porque tem um quadro bastante avançado de diabetes e de artrose. Se não me engano, é esse o nome. Então a situação que está aí é essa. Mas eu tenho que lembrar, porque nós estamos na véspera de um ano eleitoral, onde essas coisas costumam cair no esquecimento das pessoas. Foi prometido, elegeram-se em cima disso, falaram para as pessoas, e reitero aqui, porque a gente só melhora a política melhorando aquilo que o político fala, mas da forma que o povo também se comporta. A melhoria na política é uma relação de 2 polos, ela não acontece sozinha. Existem certas coisas que são colocadas em campanha eleitoral que nem Jesus Cristo, se voltasse para a Terra, era capaz de fazer. Ainda mais com toda a legislação administrativa que nós temos. Uma delas é essa. É só ligar para lá que o motoboy vai trazer o remédio na casa. Isso foi dito na rádio, com ar de seriedade, assim, professoral. Foi dito. Então a gente precisa lembrar dessas coisas, porque, sabe, ser governo tem lá suas vantagens e tudo mais, mas tem que ser governo também na hora de vir aqui explicar o porquê que você não saiu. Porque não saiu, todo mundo sabe, tem que explicar o porquê que foi prometido. Se era por desconhecimento de como funcionava a administração pública ou se era por má fé mesmo. Que a situação é esta, as pessoas precisam se retirar das suas casas, às vezes muito distantes, nos bairros da cidade, para ter que ir até um posto médico, para o postão, e chegando ali não tem os remédios que elas precisam tomar. Isso é grave. Isso é não tratar as pessoas com a devida dignidade. Então me soma a reclamação que foi feita pelo meu colega André, mas eu, por uma força dos fatos, eu precisei relembrar isso, né? Foi retirada a farmácia, não se tem medicamento, mas era para vir o motoboy na porta da casa para trazer a caixinha de dipirona para as pessoas tomarem. Isso precisa ser lembrado. Obrigado. Atentamente a fala dos colegas, todas muito bem colocadas a respeito dessa questão de divisão territorial. Mas existe uma questão, presidente, que, salvo engano, ninguém citou. A atual administração licitou R$2.300.000 em horas máquinas. Valor esse, que o senhor tem mais experiência na área de obras do que eu, se fosse contratado diretamente para combustível do maquinário já disponível, faria um serviço ainda maior. Então, só a título de contribuição com o debate, nós temos que lembrar que o município de Vacaria tem licitado R$2.300.000 de horas máquinas para execução de serviços na cidade e no interior. Eu lembro até que quando foi feita essa licitação, surgiram das mais variadas teorias da conspiração possíveis, mas a despeito delas, o fato é que a licitação está feita e de que se tem um valor que foi empregado ou que não seja empregado, está programado para ser despendido conforme o uso. R$2.300.000. É um valor muito alto, valor considerável no orçamento do município, né, que a gente sabe que, embora o município tenha um orçamento hoje na casa de 180 milhões, aquilo que fica livre para investimento não chega a 20% disso. E um valor de R$2.300.000 é um valor muito alto nesse contexto. Então é importante a gente lembrar também, para crescer no debate, nessa questão de horas máquinas, lembrando que essas horas máquinas, por óbvio, foram terceirizadas. Foi aberta uma licitação, a empresa se credenciou e ganhou o certame de
me desculpe a redundância, mas é um valor muito expressivo, são 2.300.000 reais. Acredito que é tema para as comissões pertinentes buscarem averiguar com a Secretaria de Obras, com a Secretaria de Gestão e Finanças, qual é a finalidade desses valores. Se foram utilizados, se não foram utilizados, onde e como, para que a gente tenha também o melhor panorama dessa situação.